Muito bem, graças a Deus, de volta, certo? Para mais um estudo bíblico, nessa série agora aqui no mês de março, falando sobre diaconisas e diáconos. Eu vou alternar para cá e aí então a gente começa o nosso conteúdo. E aí deixa eu só levantar aqui para poder ficar mais fácil. Vai dar tudo certo. Muito bem. Vou apontar aqui. Vamos lá, cadê os cursores? Muito bem. Vamos lá. Para esse mês de março, a gente está estudando sobre diáconos, né? Diaconisas da Casa do Senhor. Na semana passada, nós falamos a respeito da origem, né? Como que surgiu a necessidade dos diáconos dentro da igreja, né? Lembre que havia um problema sério, né? Que poderia inclusive rachar a igreja, né? E para resolver esse problema, então, os apóstolos, junto com a igreja, instituíram o ofício dos diáconos, né? 7 homens de boa reputação, né, Marquinhos? 7 homens, boa reputação, cheios do Espírito Santo, com sabedoria, dedicados aí para esse serviço. E esses homens então iniciaram, né, esse trabalho super importante, que é o trabalho dos diáconos. Eu vou só trocar aqui para ficar um apontador, aí é mais fácil, né? Isso está lá em Atos, capítulo 6, bem no comecinho da história da igreja. E isso porque a igreja estava crescendo. Então, a igreja cresce, problemas aparecem, novas demandas surgem. Mas na aula de hoje nós vamos falar a respeito do perfil dos diáconos. Deixa eu voltar para cá. São muitas telas, né, Marquinhos? Muitas telas. Aí, agora sim, Marquinhos. Vamos falar um pouco do perfil dos diáconos. Apesar da igreja estar ali em Jerusalém, a vontade do Senhor é que o Evangelho fosse pregado em todos os lugares. Não ficasse apenas em Jerusalém. Eles deveriam ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder, e depois eles tinham que ser testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Esse era o plano do Senhor. O apóstolo Paulo, né, dentro dessa história, ele foi extremamente importante porque ele levou o Evangelho para além daquelas fronteiras ali da Palestina, da Judéia, de Samaria. Ele levou o Evangelho para bem longe. E quando ele levava o Evangelho para uma determinada cidade, as pessoas se convertiam e uma igreja era estabelecida naquele lugar. E para a igreja ser estabelecida, algumas pessoas tinham que ficar responsáveis por determinados papéis para que funcionasse a igreja. Não dá para todo mundo fazer tudo e não dá para todo mundo esperar que alguém faça. Tem que estar muito bem evidente de que, olha, este é o seu papel, esta é a sua atribuição, você precisa fazer isso, né? O apóstolo Paulo, ele tinha em Timóteo um colaborador, uma pessoa que ajudava exatamente, uma vez a igreja implantada naquela cidade, naquela região, Timóteo era enviado para poder organizar a igreja, fazer com que cada um tenha o seu papel e que a igreja funcione como um organismo, como uma instituição para receber as pessoas, ministrar as palavras, cuidar das viúvas, fazer o trabalho que o Senhor esperava que a igreja fizesse. E ao orientar Timóteo a respeito desse papel de organizar a igreja,
Paulo escreve nesse texto, 1 Timóteo capítulo 3, um pouco a respeito do diácono, né? Diácono, da diaconisa, de como que essa pessoa, né, deveria ser constituída, né? E eu convido vocês para ler comigo, então, tá aí, Tiago, capítulo 3, versículo 8, né? Do mesmo modo, por que ele começa do mesmo modo? Porque anteriormente, nesse mesmo capítulo, ele estava explicando a respeito dos bispos. Como que deveriam ser os bispos. Na época, gente, acho que é até importante vocês saberem que na época não existia a figura do pastor. As igrejas não tinham pastores naquela época. O pastor, ele era mais um ofício, não, ofício não é a palavra certa, mas era mais um dom, um tipo de chamado, do que necessariamente uma posição dentro da igreja. As igrejas daquela época, elas tinham os diáconos, os presbíteros e os bispos. E pastor, a figura do pastor era mais um chamado, né? Era pessoas que tinham como atribuição cuidar de outras pessoas, então eram os pastores, aqueles que cuidavam de pessoas. A figura do pastor, ela surge muito tempo depois, né? Muito tempo depois, como um papel dentro da igreja. Mas naquela época só existiam os diáconos, que a gente vai falar daqui a pouco, os presbíteros e os bispos. Em alguns lugares, bispos e presbíteros parecem até que são sinônimos, né? E durante muito tempo ficou a dúvida se era um problema de tradução do grego para outro idioma, ou se realmente eram papéis separados, né? Por alguma razão, né, no século II, a igreja criou uma clara distinção entre o bispo, o presbítero, então parou de ter dúvidas a respeito de quem é quem, se era a mesma pessoa ou se eram formas diferentes de falar do mesmo papel, não. Tinha os bispos, e a palavra bispo, que vem do grego chamado episkopos, ela é traduzida como aquele que olha por cima. Episkopos, o bispo, é aquele que olha por cima. Em outras palavras, é aquele que supervisiona. Então, o papel de um bispo era um papel de supervisor. As igrejas tinham decidido, aí já no segundo século, que cada cidade deveria ter apenas um bispo. Não precisava, né? E os presbíteros seriam aqueles que cuidavam das igrejas nos lares, né? Porque ainda no começo não tinha templos, não tinham prédios, as pessoas se reuniam nas casas, né? Ou em lugares mais reservados, onde eles pudessem estar juntos celebrando a ceia. A ceia normalmente era celebrada todos os domingos, então todo domingo tinha ceia. E os bispos, então, eles representavam a igreja da cidade, os presbíteros representavam as igrejas nos lares, e os diáconos, eles eram como se fossem auxiliares. Tá? Isso depois de Paulo, né? Isso já dando um pulo na história. Mas voltando para a época de Paulo, ele escreve aqui então para Timóteo orientando a respeito de quem deveriam ser os diáconos da igreja, né? Como eles deveriam ser constituídos. E aí você vê no texto, né? Então por isso que ele fala do mesmo modo, porque até então ele estava falando dos bispos, agora ele começa a falar dos diáconos. Dá para ler daí, né? Aqui não está mais aí. Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também esses devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes,
moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Amém? Então, quando Paulo escreveu para Timóteo, disse: ó, Timóteo, você está indo aí para a igreja, para organizar a igreja? Então, tu tem que pensar que tem que ter o bispo, tem que ter o diácono. E olha, o diácono ele tem que ter um certo perfil. Por isso que a gente está nessa segunda aula falando do perfil do diácono. Como era uma pessoa destinada à operação da igreja, né, fazer o serviço da igreja, no começo as mesas, distribuir as refeições, mas depois todo tipo de serviço que a igreja demandava, o diácono é que deveria estar responsável. Então a organização, a limpeza, tudo aquilo que era trabalho manual, o diácono deveria estar responsável em fazer esse trabalho acontecer. Essa era a expectativa que tinha, porque ele estava dedicado ao serviço da igreja. Então, vamos trazer para o dia de hoje, para ficar mais fácil da gente materializar, né? A arrumação de uma igreja, né? Deixar a igreja em ordem, as cadeiras, a limpeza, né? A organização dos ministérios, as salas, tudo que tem dentro de uma estrutura da igreja deveria ser feita pelos diáconos, porque os diáconos eles cuidam dessa parte operacional da igreja, esse serviço mais essencial para que as pessoas, ao chegarem, vejam tudo em ordem, tudo preparado, tudo organizado. Então, tem ceia, os diáconos deveriam estar organizando a ceia. Tem batismo, deveriam estar organizando as coisas do batismo, né? Tem alguma festa, algum evento, tem alguma cerimônia, alguma situação, toda essa parte, né, espera-se que os diáconos é quem façam, porque eles cuidam do serviço operacional para colocar uma igreja, né, andando. Naquela época, o que acontece? As igrejas elas eram organizadas nas casas, nessa época aqui. Então, uma pessoa abria sua casa e a casa então virava a igreja. Então, se tinha que preparar alguma coisa para receber essas pessoas, ou se tinha algum cuidado especial que precisava ser dado para uma situação, por exemplo, a ceia, né? Ou uma pessoa precisando de mantimento, precisando de ajuda, esse tipo de serviço os diáconos deveriam estar encarregados e eram responsabilidade deles. Então, se você pensar, toda a parte operacional da igreja era uma atribuição dada aos diáconos, porque eles eram os servos, aqueles destinados ao serviço da igreja, em todos os sentidos. Tá? E para fazer isso, era importante que as pessoas fossem bem selecionadas, porque elas estavam cuidando de uma parte sensível, que era a organização da igreja. Quando a gente olha nesse aspecto, dando seguimento aqui, o apóstolo Paulo, ele destaca alguns atributos que precisavam fazer parte do perfil dessas pessoas. Não podia ser apenas quem tivesse vontade. Ah, eu quero ser diácono. Óbvio que a vontade, né, era importante, porque quem não quisesse não ia fazer bem se estivesse na obrigação de fazê-lo. Então, desejo era uma coisa importante, mas não dependia só da vontade, porque às vezes podia ter quem tinha vontade de fazer, mas não estava realmente com o perfil, e aqui a gente está falando de coisas espirituais, né? O perfil apropriado.
Então a primeira coisa que ele fala é, tem que ser uma pessoa respeitável. Marquinhos, o que é uma pessoa respeitável? Vou apontar aqui o respeitável. Como respeita ela pela atitude que ela tem? Uma pessoa digna de respeito. Exatamente. Não é só uma pessoa que respeita os outros, mas é uma pessoa que é respeitada pelos outros. Então tem que ser alguém, pensa, que vão ouvir, que vão acatar, né? Que vão dar valor para aquilo que ela está fazendo ou falando. Porque tinha que ser uma pessoa respeitada. Alguém que era ignorado, que ia ter problemas com esse papel. Porque imagina, né? Você arruma uma coisa e fala, pessoal, não podem mexer nisso aqui. Aí dá as costas, ela mexe. Desfaz tudo que ele fez. Né? Esta pessoa, ela ia sofrer porque ela ia achar que ninguém respeita o trabalho dela. Então eles tinham que procurar dentro da igreja alguém que tinha o respeito de todos. Para que se ele fizesse ou falasse alguma coisa, a igreja deveria respeitar essa pessoa. Por ela ser uma pessoa respeitável, uma pessoa digna do respeito da igreja. Então aquele cara meio da bagunça, meio que reclama de tudo, que fala de tudo, que quer ser o melhor, que quer... Esse já não podia ser, porque não ia ter o respeito de todo mundo. Já pensou uma pessoa arrogante? Ninguém gosta de pessoa arrogante, gosta? Fala mal, reclama, fala, esse cara quer ser o melhor, quer ser superior a todo mundo. Ia dar muito errado se pôr uma pessoa nessa posição, não dava para ser assim. Deixa eu só ver se tem outro slide aqui, senão a gente continua. Tem, aqui eu acho que fica melhor. Então vamos seguir nesse, porque esse tem tudo, e se não tiver tudo, a gente acha o que estiver faltando. Tinha que ser respeitável. Tá? Tinha que ser uma pessoa, em segundo lugar, com uma só palavra. O que é uma pessoa? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, gente, para ter certeza. Tá? O que é uma pessoa com uma só palavra? É o famoso sim, sim, não, não que Jesus disse, né? Então, se eu falei que vou fazer, eu faço. Se eu falei que eu não vou fazer, eu não faço. Se eu falei que isso é certo, é certo. Se eu falei que isso está errado, está errado. Porque o que Jesus disse? Seja a sua palavra, sim, não, não. O que sair disso, procedência maligna. Então, era importante que seja uma pessoa firme nas suas palavras. Então, se comprometeu, vai fazer. Não pode ser alguém que disse que vai e aí na hora não aparece. Disse que faria e depois não deu tempo. Não podia ser assim. Porque imagina, turma, só para vocês entenderem, né? A maioria das pessoas da igreja eram quem? Escravos. A grande maioria da igreja. Naquela época, a grande maioria era escravo, era gente das camadas mais básicas da sociedade. Então eram pessoas que, para poder se reunir, elas tinham que ir em horários aonde os seus senhores não iam requerer nenhum tipo de trabalho delas. Porque se elas tivessem na igreja, na hora em que o senhor da casa ou a senhora da casa quisesse o trabalho de um servo, de um escravo, ele não podia estar na igreja. Porque se ele voltasse, ele ia ser castigado. Então eles tinham que se reunir em horários que dava para eles poderem estar ocupados na adoração, no culto e tudo mais. Outros eram mercadores, pessoas que estavam ali no mercado vendendo seus produtos, então não podiam fechar a lojinha e ir para a igreja, porque senão não vendia seu peixe, não vendia seu pão, e aí como que ia trazer o sustento para dentro de casa? Então, né, as pessoas trabalhavam naquela época, nem todos tinham essa disponibilidade. Então, quando uma pessoa era destacada no papel de diácono, ela tinha que assumir um compromisso. Você vai fazer? Vou. Você vai fazer? Não consigo fazer. Então tá bom, não consegue fazer, não consegue. Mas não podia ser alguém que falava assim,
eu tentei, mas não deu tempo. Não, aí não vai funcionar. Tem que tomar muito cuidado com isso. E até hoje isso é importante, né? Porque a igreja, de uma forma geral, conta com a disponibilidade das pessoas em fazer o trabalho. E se as pessoas elas se comprometem e não conseguem fazer, fica uma brecha, fica uma falha. Então é muito importante no papel de diácono a pessoa avaliar, né, a sua rotina, para que ela tenha certeza, não, eu consigo. Se eu não consigo, é melhor dizer que não pode do que falar que pode e depois falhar. Vocês estão me entendendo? Né? Ninguém é obrigado a ter que sacrificar tudo, tá? Porque não é isso que nós estamos falando. Mas se eu me comprometi com um determinado trabalho, e eu me comprometi, né? Eu falei, não, eu vou fazer, então é esperado que eu faça. Era essa expectativa que tinha. Porque imagina, né? Olha, eu vou cuidar da ceia. Lembra que eu falei? Todo domingo tinha ceia na igreja, daquela época. Então eu vou cuidar da ceia. Aí chega o domingo, não deu tempo, não fiz. E aí, o que a gente faz? Não vai ter ceia, vai ter que fazer na correria. Então tinha essa preocupação de que as pessoas, ao chegassem, elas soubessem que a igreja está funcionando do jeito certo. E aqui, né, aqui que eu digo, na nossa presente época, então é diferente, né? Imagina, você chega, vamos imaginar assim, eu sou responsável em abrir a igreja, estou falando hipoteticamente. Aí vocês chegam para o estudo bíblico, começa às 9h30, e eu responsável em abrir a igreja, chego 10 minutos atrasado. Né? Já comprometeu o horário do estudo bíblico, vocês ficaram esperando e tudo mais. Então, quando uma falha acontece, existe um efeito na operação da igreja que a gente não pode deixar acontecer. Tudo bem, foi um imprevisto, ela furou o pneu, tudo bem. Né? Esses imprevistos vão acontecer. E a gente tem que tem que ser paciente com os imprevistos porque eles acontecem. Agora, a ideia do imprevisto é algo que vai acontecer de vez em quando. Se todo domingo eu chegar atrasado aqui para abrir a igreja para vocês verem o estudo bíblico, só falando hipoteticamente, né? Aí tem alguma coisa errada, porque uma coisa é o imprevisto, outra coisa é a recorrência, a rotina, toda hora falha. O que uns vão fazer? Já vou chegar 10 minutos depois, porque eu sei que, né, a paz lá sempre atrasa, então... E outros vão dizer assim, para ter um estudo bíblico de 20 minutos, nem vou. Continuando, em terceiro lugar, um diácono não pode ser inclinado a muito vinho. Na Bíblia, beber não é pecado. Não existe nenhum versículo que diga não beberás. O problema é a embriaguez. A pessoa que bebe se embriaga, eles têm um problema. O que eles gostariam que os diáconos tivessem? Uma pessoa que não fosse inclinada a muito vinho, que não fosse alguém que bebesse a ponto de passar do limite, sabe? Porque imagina, gente, a ceia lá era com vinho, era com suco. Se é uma pessoa que tem um problema, e aqui acho que a mensagem mesmo é, se é uma pessoa que tem um problema com bebida, a pessoa tem problema com bebida, ela não consegue controlar, ela bebe e passa da conta, essa pessoa tem um problema. E a recomendação é, não coloque uma pessoa que tem problema com bebida, porque você está alimentando um vício. Imagina a ceia, a ceia é uma refeição, tá? Se vocês olharem lá para o texto,
em 1 Coríntios, era uma refeição. Todo mundo trazia, tinha o momento de partir o pão, tinha o momento de beber o cálice, mas era uma refeição, né, comum que as pessoas... E se tinha uma pessoa que era muito afobada, né, com a bebida, começava a beber e aí daqui a pouco perdia o tom, passava desse limite. Então a orientação é, se essa pessoa tem problema com bebida, é melhor que ela não seja um diácono, porque se no momento de deslize ela se embriagar na frente do povo, no meio da igreja, vai ser uma coisa ruim, né? E eu não sei se você já teve ou conhece alguém que sofre com algum determinado vício. A pessoa, ela perde o controle, tá? E quando ela perde o controle, perdeu, já tarde demais, entendeu? Então, para não deixar uma pessoa exposta, todo mundo falando, o diácono, né, foi para ceia, o cara bebeu demais, depois ficou falando, reclamou do bispo. Eu estou falando aqui. Então, não põe uma pessoa que tem problema com bebida. Porque beber não era o problema. O problema é quando a pessoa excede a isso. Então, olha, procura uma pessoa que não é muito inclinada. Se ela beber, ela é o suficiente, não vai passar, né, desse limite. Não podia ser ganancioso, né, porque de certa forma os diáconos estavam ali trabalhando com as ofertas também, né? As pessoas davam as suas ofertas. E uma pessoa gananciosa poderia olhar para aquela oferta, seja ela em dinheiro ou qualquer outro tipo de material, e falar assim, acho que vai sobrar um pouquinho aqui, né? E a pessoa pega para ela, acabou. Abriu uma brecha gigante. Então, né, pessoas gananciosas, elas não poderiam, né, ser colocadas nessa posição, porque ela ia manusear valores, né, materiais da igreja. E a pessoa não poderia querer aquilo para ela, porque aí estava errado. E já pensou a confusão que dá? Nossa, sumiu determinado valor, determinado dinheiro, determinada doação. Os diáconos ficavam com os holofotes em cima deles, porque se eram eles que cuidavam dessas coisas, certamente eles seriam os principais suspeitos. Então, se era uma pessoa gananciosa, deixa fora. Tinha uma pessoa, deveria ser uma pessoa que conservava o mistério da fé, né? O que isso significa? Tinha uma pessoa crente de verdade, sabe? Uma pessoa que acreditava naquilo, que entregou realmente a sua vida para Jesus, que estava firme, que estava em comunhão. Não é aquela pessoa que hoje está bem, amanhã sai da igreja, depois volta e depois sai de novo. Não, tem que ser uma pessoa com convicção. Não, eu entreguei minha vida para Jesus, eu não quero mais saber do meu passado, não vou me abalar, vou enfrentar minhas lutas aqui, mas daqui eu não saio. Então tinha que ser uma pessoa com essas características. Alguém muito instável, que hora quer, hora não quer, hora tá hora tá mal, hora tá firme, hora desiste de tudo. Essa pessoa, essa instabilidade espiritual atrapalharia o ministério, porque, né, imagina você contar com uma pessoa que hoje ela quer, amanhã ela não quer mais. Aí passa um tempo, ela quer de novo. E aí você fala, não, você está em que lado da moeda? Hoje o lado do que quer ou o lado do que não quer? Então era melhor nem contar. Tem que ser uma pessoa com consciência limpa, né? Que está, inclusive no texto a gente vê que esses dois itens estão, né, conectados. É importante que eles primeiro fossem experimentados, então não era assim, você vai ser um diácono, vamos ungir você, impor as mãos e a partir de agora você é o diácono na casa do Senhor. Não. Primeira coisa é experimente essa pessoa, ver se ela tem o perfil necessário para esse papel. Então vê, ela tem uma atitude respeitável, ela
tem uma palavra só, ela se controla na hora da bebida, ela é, né? Então experimenta. Vai testando primeiro, né? E se você perceber isso, Paulo falando para Timóteo, se você perceber que essa pessoa não falha neste perfil, então aí sim ela pode ser então definitivamente constituída no papel de diácono. Então experimenta primeiro, não vá de forma precipitada impor as suas mãos, consagrar nem ungir ninguém para o diaconato sem antes testar se essa pessoa serve para esse papel. Outro aspecto, né? Não podia ser alguém maldizente. O que é alguém maldizente? Marquinhos. Fica falando mal dos outros. Também acho, né? Aquela pessoa. Porque imagina, gente. Né? Se era alguém que cuidava da operação, da organização da igreja, ia ver gente de todo jeito. Gente nova na fé, que ainda está se libertando de certas deformações que ela tinha na sua vida antes de se entregar para Jesus. E não podia ser alguém que ficava falando mal de todo mundo, né? Por quê? Porque vira fofoca. Vira ou não vira? Né? Você viu aquele irmão lá, já está 1 ano na igreja e continua daquele jeito, misericórdia. Não melhora nunca. E fica aquela fofocaiada dentro da igreja. Né? Então não podia ser assim. Tinha que ser discreto. Tinha que olhar, observar, falar pouco, que é para não fermentar, né, ou fomentar, né, esse tipo de fofoca no meio da igreja. Precisava ser dessa forma porque estava chegando gente de todo jeito. Ex-prostitutas, gente que vinha da magia, gente que vinha da feitiçaria, todo mundo assim. A igreja estava crescendo, vocês acham, né? Não era elite que vinha para a igreja, era a base da igreja. Então eram ex-escravos, ou até escravos ainda que não tinham sido, né, libertados, gente de todo tipo, né? Gente de toda espécie. E você sabe que o ser humano, ele observa e comenta, né? Por alguma razão as pessoas se associam com quem tem mais afinidade, né? Da natureza humana, né? Tem mais afinidade, a gente fica junto, o outro não tem tanta afinidade, fica em outro grupo e cada um tem o seu. Só que um diácono não podia ser uma pessoa que ficasse falando, né? Porque ele poderia inclusive escutar coisas, aconselhamentos, situações que de repente o bispo ou o presbítero estava conduzindo, e ele não podia ficar falando isso para outras pessoas, porque só ia alimentar, né, a fofoca no meio da igreja. Continuando, né, moderada, então uma pessoa tinha que ser moderada, né, não poderia ser desequilibrada, tem que ter moderação no seu comportamento, no trato com as outras pessoas. Não tinha que ser uma pessoa, né, que agisse com bastante moderação. Não podia ser impetuosa, desequilibrada, emocionalmente instável. Tinha que, né, controlar as suas emoções, porque estava lidando com pessoas, né, outras pessoas, muitas diferentes dela mesma. Então tinha que ter moderação. Tinha que ser fiel em tudo. Então fidelidade era algo importante para que uma pessoa nessa posição pudesse exercer o seu ministério. Tinha que ser bem casado,
Então, quando a gente vê lá que ele seja, né, marido de uma só mulher, inclusive é como diz o texto aqui, né? Marido de uma só mulher. Então, tinha que ser uma pessoa bem casada. Tá? Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala: Timóteo, você é novo, tá? Você ainda é jovem. Tá? Então, você é solteiro, tal, né? Então é o seguinte, olha, no seu caso, trate as mulheres mais novas que você como se fossem suas irmãs. Tá? As mais velhas como se fossem suas mães. Tá? Toma cuidado com isso, porque você não é um jovem, né, já comprometido. Então cuidado, não vai se expor aí. Mas para os diáconos é importante que fosse uma pessoa bem casada, que não tivesse problema, né, de trair a esposa, trair o marido, se envolver num relacionamento fora do seu casamento, porque isso ia ser trágico para a igreja. Né? Então, olha, não traz gente que tem esse tipo de problema. E que governe bem a sua casa, uma pessoa que administra bem o seu lar, cuida bem da sua família. Tá? Então, que se é um homem, que respeite a sua esposa, como mulher, como serva de Deus. Né? Então, que cuida bem dos seus filhos, que educa, que orienta, que ajuda. Né? E não, né, no versículo em si não diz que os filhos, né, têm que ser crentes, tem que estar na igreja. Não é isso que o versículo está dizendo. Está dizendo só que ele governe bem os seus filhos e a sua própria casa, porque existiria a possibilidade, de repente, do diácono estar na igreja e toda a sua família fora, a esposa, os filhos fora, porque não entregaram a sua vida para Jesus. Então a ordem aqui não é, tem que ser todo mundo crente, não. A ordem é, se você está nessa posição, que você cuide bem da sua casa, cuide bem do seu casamento, porque você está numa posição aqui dentro da igreja. E para finalizar, o versículo termina, o trecho, na verdade, que a gente está estudando, termina dizendo o seguinte, ó: os que desempenharem bem o diaconato, então estas pessoas que estão destacadas para servir dentro da igreja, cuidar do operacional da igreja, né? Se elas desempenharem bem esse papel, vão alcançar para si mesma a posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. O que isso significa? Significa que tem uma promessa de bênção para os diáconos. Assim, olha, você está aí trabalhando na igreja, servindo na igreja, mas se você desempenhar bem esse papel, tem uma posição de honra para você. Tem uma posição de bênção para você. E eu termino aqui dizendo, pessoal, que onde que as coisas começaram a ficar esquisitas? A igreja nunca criou uma hierarquia. Nessa época, tá? Isso veio depois. Nessa época que a igreja não tinha necessariamente uma hierarquia do tipo, você é diácono, depois você tem que virar presbítero, depois tem que virar pastor, depois tem que virar bispo. Né? Não existia isso na igreja. Porque não era uma hierarquia. Vocês estão me entendendo? Eram papéis e responsabilidades. Era uma coisa para ser mais horizontal. Então, os diáconos estavam aqui, os bispos estavam aqui, os presbíteros estavam aqui, o povo estava aqui, mas não deveria ter uma relação hierárquica. O presbítero é o chefe dos diáconos, o pastor é o chefe dos presbíteros, o bispo é o chefe. Não era para ser desse jeito. E isso foram as pessoas que inventaram. Falaram assim, se você é um diácono, você tem que agora crescer para virar um presbítero, depois tem que pensar em crescer para virar um pastor
para quem sabe um dia você for bispo. Isso não existe na Bíblia. Não existe. Isso foram as pessoas que inventaram, que acharam que esses papéis são hierárquicos. Não são. Tá? Se Deus chamou a pessoa para servir como diácono, né, a pessoa passar toda a sua vida nesse papel, é um papel, não é um cargo, né? Não é uma posição hierárquica dentro da igreja. É só um papel que você está desempenhando em função de um chamado que Deus tem para a sua vida. Com o passar do tempo, a igreja transformou isso em hierarquia. Então eu sou diácono, daqui a pouco eu viro um presbítero, e aí se eu ficar bem eu viro um pastor, e aí quem sabe. Não é para ser assim. Tanto que se a pessoa ficasse a vida toda como diácono, não estava errado. Estava errado. O erro era a ambição de achar que, não, se eu sou um presbítero, eu estou acima dos diáconos. Acima. Por quê? Não existe isso na Bíblia, vocês estão me entendendo? São as pessoas que criaram as hierarquias dentro da igreja. Não era para ter ido para essa linha. Isso se torna muito mais forte a partir do segundo século, que inclusive começam a surgir outros papéis, o arcebispo, né, o cardeal, e aí começam a surgir outros cargos, porque, né, chega uma hora que você quer estar sempre acima do outro. Não, eu não quero ser bispo igual você, então eu vou me tornar o arcebispo, porque eu sou mais do que o bispo. E aí vira essa confusão e essa disputa de poder. Que, infelizmente, quando você transforma um papel numa posição hierárquica, desvirtuou o propósito que Deus tinha estabelecido. Se você olhar lá em Atos, no capítulo 6, eu estou terminando, porque eu já passei do horário. Se você olhar em Atos, no capítulo 6, os apóstolos falam o seguinte: olha, vocês vão escolher pessoas para servir as mesas e nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra. Ele não fala, ó, vocês vão escolher, nós vamos mandar nessas pessoas porque a gente é maior. Não, eles vão fazer uma coisa e nós vamos fazer outra coisa. Semana que vem continuamos, né, falando um pouquinho mais de diaconisas e diáconos, e aí vamos pegar alguns exemplos na Bíblia, né, de pessoas que agiram, né, com esse papel e como foi o desempenho delas e como que Deus usou essas pessoas de uma forma sobrenatural. Vou interromper a gravação.